matemática, livro 6, beleza? Medidas de comprimento, metros e centímetros. As medidas de comprimento sempre foram usadas pelo homem em razão da necessidade de estabelecer uma comparação, aos quais, ao longo da evolução humana e da tecnologia, sofreram modificações. Então, as primeiras medidas de comprimento baseavam-se no corpo humano. Então, era medido por como? Eu queria medir uma pessoa, eu ia medindo por palmo. Da ponta desse dedo até aqui, eles eram medidos por palmo. Depois foi medido por polegada. Olha que legal. Queria medir o livro, eu ia medir por polegada, ou então por palmo, certo? Ó, esse livro aqui, ó, tem 1,5 palmo. Ou então esse livro tem tantas polegadas. Coloca assim, ó. Polegada é 1 polegada aqui, aí bem aqui do ladinho 2 polegadas, 3, aí eu ia medindo assim. Ou então por passo. 1 passo, ó, aqui ó, é 1 passo, 2 passos, quantos passos são? Ou então a medida do pé. Deixa eu ver aqui, ó, um pé, tem a medida do meu pé, isso aqui, ó, um pé, 2 pés. Às vezes existem algumas brincadeiras pra gente medir o espaço, vai fazendo isso. Por braça, que é assim, ó, de qual é o tamanho dessa lousa? Ah, essa lousa tem, deixa eu ver, 2 braços e meio, da professora Cleide. Ou então por côvado. Essa medida aqui assim, ó, quanto espaço tem aqui, ó? Ah, tem uma parte do meu braço, assim. Mas estas medidas não eram precisas. Por quê? Todas as pessoas têm o mesmo tamanho? Não. Então, as medidas que eram feitas por essa forma não eram medidas exatas, eram medidas aproximadas. Então, aproximadamente tantos passos, aproximadamente tantas polegadas, porque não eram medidas exatas, porque cada pessoa tem um tamanho. Então, para tentar unificar, para tentar deixar algo padrão, uma medida que, independente do tamanho da pessoa, aquilo ali não vai alterar, a medida vai ser a mesma. O que foi feito? Eles passaram a registrar por pedras do castelo antigamente. Isso tudo eu tô falando antigamente, tá? Então, ó, eu quero medir o tamanho de um pano. Então, eu vou medir no tamanho dessa pedra aqui, ó. Ah, essa pedra aqui tem tanto. Então, ó, esse pano é desse tamanho. Quero 2 tantos desse daqui, 2 tantos. Então, era medido pelas pedras do castelo. Mas isso também deu confusão. Por quê? As pedras, elas eram feitas como? Por medidas irregulares, medidas aproximadas. Então, às vezes, eu, vendedora, vendia por tamanho dessa pedra e a vendedora do lado vendia por um tamanho de uma pedra assim. Entendeu? São medidas iguais? Não, não são medidas iguais. E aí, para ter uma medida que fosse padrão, uma medida que fosse exata para todo mundo, criou a unidade chamada metro. Então, por isso que hoje nós temos o metro, que é representado pela letra M. Além dessa unidade, temos também os centímetros, que é representado pelo C e o M. Então, para dizer que temos 1 metro, precisamos de 100 centímetros. Então, se eu tenho 100 centímetros, significa que eu tenho 1 metro, certo? Geralmente, usamos os centímetros para medir comprimentos menores que 1 metro. Então, o que é menor que 1 metro, fala-se que é tantos centímetros. Maior que 1 metro é 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros, enfim, entendeu? Vários instrumentos são usados na medição e no comprimento. Então, aqui nós temos a trena, o metro dobrável, a fita métrica e a régua. Hoje em dia existem aparelhos muito mais tecnológicos que eles medem o lugar por sensor. Então, existe só esses? Não, conforme vai avançando a tecnologia, vai avançando também as formas de medir, certo?
Então, hoje em dia, nós temos esses instrumentos aqui. Provavelmente, a régua vocês já viram, a fita métrica também e a trena também. Geralmente, os papais gostam de medir alguma coisa, a mamãe pede, fala assim, coloca um quadro pra mim. O quadro tem tantos metros, aí o pai mede na parede para colocar centralizado, tudo bem bonitinho. Geralmente, os papais usam, mas as mamães também gostam de usar. Quando a mamãe vai na costureira pedir para ela arrumar alguma roupa, fazer alguma roupa, aí a costureira usa a fita métrica, usa certinho, mede tudo certinho. Então, esses daqui acabaram se tornando medidas padrão. Então, independente de não vai sofrer alteração de uma pessoa para outra, vamos supor assim. Claro que sofre alteração devido às proporções das pessoas, mas 1 metro vai ser 1 metro para mim, 1 metro para você, entendeu? A metragem vai ser a mesma, não como antes, que era aquela confusão, porque cada um tem um tamanho de braço, um tamanho de dedo. E aqui tem um texto muito legal chamado O Pequeno Polegar. E aí eu gostaria que vocês fizessem a leitura deste texto que fala sobre o pequeno polegar. Façam a leitura do texto, prestando atenção exatamente no quê? No parágrafo. Prestem atenção que o quê, ó? Quando eu vou começar um parágrafo, eu dou um espaço, começo com letra maiúscula, falo todo um pensamento aqui nesse parágrafo. Quando eu concluir o meu parágrafo, aquele pensamento, ponto final. Parágrafo é de uma linha só? Não, gente. Parágrafo tem que ter mais coisas. Pode ser uma linha só? Pode, desde que você conclua aquele pensamento. Mas, primeiramente, para vocês entenderem a ideia de um parágrafo, é mais de uma coisa. Então, observem isso na hora que vocês forem fazer a leitura desse texto. O parágrafo, ele tem mais coisas, mas existe também nesse texto um parágrafo que é de uma linha só. Então, eu gostaria que vocês observassem isso, os parágrafos, a pontuação e a hora da leitura, prestem atenção. Palavras que vocês não conhecem, volta, faz a leitura de novo, para que fique fácil no entendimento do texto, tá bom? Na página 62 está falando assim, ó, vamos recordar a história, numerando as cenas, indicando a ordem correta em que os fatos aparecem. Então, conforme está no texto aqui, você vai colocar as fotinhos na ordem correta que aparece lá no texto. Coloque o seu polegar no lado esquerdo do quadro e contorne-o. Do lado direito do contorno que você fez, desenhe um pequeno polegar, do mesmo tamanho do seu polegar. Olha que legal. Estamos estudando medidas de comprimento. O que na história, o pequeno polegar, relaciona-se a esse assunto? A história do pequeno polegar. O que é que faz menção na história do pequeno polegar que tem a ver com esse assunto de medidas da gente? Existe alguma medida com esse nome? Não existe? Enfim, é o que eu quero saber de vocês. Essa história tem a ver com... Tem alguma coisa que tem a ver com o que a gente está aprendendo? Vamos lá. Junte-se a um colega e o professor dará a vocês um pedaço de barbante com exatamente 1 metro. Usando esse pedaço de barbante, meça o comprimento, meça algum comprimento que seja maior que 1 metro. Como, por exemplo, o comprimento das paredes da sala, a largura da quadra, o comprimento do pátio e depois registre a informação. Vamos adaptar. Eu vou pedir para vocês pegarem uma unidade de medida que tem na casa de vocês. Se na casa de vocês o papai tem 1 metro, peça ajuda para o papai, não mexa no metro sozinho, porque geralmente o metro, ele é assim, ó, cadê? Ele é assim, ó. E aí, se solta, se escapa aquilo, corta o dedinho de vocês. Então, peça ajuda de um adulto, tá? E meça alguma coisa com 1 metro ou a fita métrica na casa de vocês. Eu não tenho metro nem a fita métrica, eu tenho a fita dobrável, eu tenho a régua dobrável, pode ser com essa. Eu tenho só régua, tudo bem. Meça acima de 1 metro qualquer objeto. E aí você vai falar o objeto que você mediu, a medida aproximada em metros, tá bom? Eu quero que você faça a medida exata em metros. Eu quero que você faça
usando uma unidade de medida para você entender como que funciona. Aí tá falando assim, ó, escolha um adulto que mora com você e descubra quantos palmos ele tem de altura. Então você vai pedir para esse adulto deitar no chão e você ou na cama e você vai medindo por palmos pelo seu palmo. E aí o que você vai fazer, ó? Antes de você escrever a medida real de palmos aqui, você vai estimar. Bom, você vai olhar assim, vamos supor, você vai medir a mamãe. Bom, eu acho que a minha mãe tem mais ou menos uns 15 palmos, exemplo. Aí eu vou colocar aqui, ó, o nome do adulto. Aí eu coloco o nome da minha mamãe. Quanto que eu acho que ela tem de palmos? Mais ou menos uns 15 palmos. E aí eu peço para ela deitar e eu vou medindo ela. E eu vou colocar a medida real. Eu descobri que realmente minha mãe não tem 15, tem 20. Aí você coloca a medida de palmos, tá bom? Então você vai medindo assim, ó. Você coloca ela deitadinha e vai assim, 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos e assim vai. Sua estimativa foi boa? Aí você vai me responder. Compare a medida de seu palmo com o palmo de um adulto que participou da atividade. O tamanho é igual, então você vai comparar ao tamanho da sua mão com o tamanho da mão do adulto que você mediu. É igual? Aí você vai me dizer. Na próxima aula, converse com os colegas sobre a importância de usar uma unidade de medida padrão, tá bom? Aí aqui ele vem nos ensinando a usar a régua. Peraí, eu vou pegar a régua pra gente utilizar. Aqui ele vem nos ensinando a utilizar a régua. A régua é muito fácil de se utilizar, ó. Nós temos aqui do 0 ao 30. Essa régua da professora já tá até gasta, tadinha. Então, aqui, ó, vou usar aqui, ó. Do 2 até o 3, eu tenho o quê? 1 centímetro. Aqui no meio significa que eu tenho meio centímetro, certo? Então, como que funciona a régua? Então, tá falando assim, ó, aqui no livro, ó, cada tracinho desse que existe na régua, aqui tá mostrando a tela, cada tracinho desse que existe na régua aqui no meio, se chama, eu sei que tem 5 milímetros, então eu tenho meio centímetro, ou 5 milímetros. Cada pauzinho desse daqui significa que é 1 milímetro. Então, do 0 até 1, eu sei que tem quantos milímetros ao certo? Aí eu vou contar. Do 0 a 1, quantos milímetros, quantos risquinhos pequenininho eu tenho? Aí você vai me dizer, ó, quantos centímetros tem a sua régua? Professora, eu tenho uma régua de 60 centímetros aqui em casa. Você coloca quantos centímetros tem sua régua. Então, ó, entre o número da régua e o próximo número, quantos espacinhos há? Aí você vai contar os espacinhos. Então, podemos afirmar que 1 centímetro tem quantos milímetros? Aí você vai me dizer. Então, ó, cada espaço da régua, cada tracinho daquele pequenininho, chamamos de milímetro. No meio que tem um risquinho um pouquinho maior, significa que eu tenho a metade ali. Então, eu tenho 5 milímetros. E onde está o número grande, então, do 0 a 1, significa que eu tenho 1 centímetro ali, tá bom? Não é difícil de utilizar a régua e aqui ele vem te dando uma sugestão. Agora que já mostramos como usar a régua, chegou a hora de colocar seus conhecimentos em prática. Sente-se com um colega e anote as medições dos seguintes objetos da sala de aula. No caso aqui vai ter que ser da sala da casa de vocês, tá bom? O comprimento da carteira. Então, faça a medida da régua com o comprimento do local onde você faz. Vamos supor, professora, eu faço lição na mesa de casa. Então, você vai medindo com a régua. Quantos tem, qual é o tamanho, desculpa. Qual é o tamanho da mesa que você faz? Professora, eu faço numa mesinha aqui, aí você mede esse, tá bom? O comprimento. Qual é o comprimento desse livro aqui que utilizamos? Qual é o comprimento do lápis? E aí tá perguntando, qual é o comprimento da mesa da professora? A mesa da professora tem 79 centímetros, tá bom? Aí você já pode colocar ali. A mesa da professora tem 79 centímetros.
Aí aqui, ó, na página 67, dos objetos medidos, qual apresenta o maior comprimento e o menor? Aí você vai me dizer, há algum objeto que tenha mais de 1 metro de comprimento? Aí você vai me dizer, que objetos têm menos de 1 metro de comprimento? Quem tem comprimento maior, o livro ou o lápis? Aí você vai me responder, tá bom? Aí esse 3 aqui, vamos deixar para fazer na próxima aula. Então, você vai fazer somente até o D. O 3 nós vamos fazer na próxima aula, porque as respostas estão na folha de trás, tá bom? E aí na próxima aula a gente faz tudo certinho. Bom, amores, é isso de matemática. Eu espero que vocês tenham entendido que nós temos, existia diversas formas de utilizar de você conseguir medir um determinado objeto ou uma determinada pessoa. Hoje em dia nós temos uma unidade padrão que faz essa medida, então nós temos algo mais específico. Professora, as pessoas ainda usam polegadas, palmos, essas coisas. Alguns lugares têm essa preferência por utilizar essa forma de metragem, mas já existe também o metro, enfim, é opção, tá bom? Amores, um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.